em cima. Capítulo 1 de João. É interessante que na anunciação teológica de João, anunciando a encarnação de Jesus, no meio da narrativa, ele abre o que nós chamamos de um hiato. Ele abre um tomo e diz assim, vamos ler juntos, até o momento em que eu disser que é até aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Hiato, vazio, espaço, interrupção na narrativa. E diz, houve um homem, nada a ver com a encarnação, nada a ver do que ele está narrando, que o Verbo se fez carne, o Verbo, ele volta no assunto logo mais abaixo. Mas agora ele interrompe e apresenta um homem que fez a diferença no seu século. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome volta ao assunto. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu peço que voltem comigo e leiamos a uma só voz os versos 7, 8 e 9. Versos 6, 7, 8 e 9. Vamos? Na sua versão, leia abaixo, se não é a versão que nós usamos. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Podem sentar-se. Quem é este homem? Esse é o tema da nossa mensagem hoje de manhã. Quem é este homem? A história tem nos ensinado que Deus tem um homem para cada época da igreja. Quando nós estudamos a igreja no seu embrião, terminei de ler um dos livros mais difíceis de ler. Há irmãos aqui, particularmente um, que quando são épocas de celebração na minha vida, ao invés de ele dar uma meia, uma gravata ou uma camisa, ele me dá um cartão de crédito para eu comprar livros. Me dá um bom dinheiro. E a última vez que eu usei o Vale Crédito na Saraiva deste irmão, eu adquiri dois bons livros. O primeiro é A História da Riqueza Humana, do Brasil, particularmente. E também eu comprei um livro chamado A História e a Queda do Império Romano, um livro clássico, é literatura clássica, não é livro de novela, literatura clássica. Quando o Império Romano estava com 60 milhões de habitantes, isso no século 200 da era cristã, a igreja tinha 200 mil membros. O Império Romano tinha 60 milhões. O império já estava em decadência e o império, então, começou a liberar cidadania. Ex-escravos viraram cidadão romano, povos conquistados ganharam cidadania romana. E toda vez que uma nação forte baixa os seus padrões, significa queda. Significa que vem a decadência, que veio acontecer alguns séculos depois.
Então, desde esta época, onde não havia igreja, que a igreja vem no século III, cerca do ano 318, quando Constantino, no leito da morte, torna-se cristão, através, aspas, de uma visão da mãe dele, e ele constitui o Império Romano como a Igreja Católica Apostólica Romana. E daí, então, a igreja passa do que nós chamamos de um período de trevas. É o que os historiadores, os formadores da história da igreja, mas neste período de 1500, 1200 anos, surgem ícones, que são chamados os pais da igreja. Grandes homens, grandes pensadores, que mesmo no contexto de uma igreja já agora paganizada, talvez tidas por alguns intérpretes do Apocalipse como a Babilônia, a igreja romana é tida por alguns como a Babilônia, é relacionada pelo... Eu terminei de ler também essa semana o meu Novo Testamento, que era para terminar em janeiro, mas não deu, mas eu terminei essa semana, quando diz caiu, a grande Babilônia caiu. Para alguns, é uma figura da igreja romana, não católica. A igreja sempre será católica, que significa universal. Mas ela é romana, ela é da Babilônia, ela é da Romênia, ela é ortodoxa, a Rússia. Há 11, pelo menos, segmentos da igreja católica. E nós somos um segmento de uma igreja católica, que significa universal, mesmo não tendo Edir Macedo como chefe. Nada a ver com a universal do Edir Macedo, não é a nossa universal. A igreja universal que nós temos como chefe é a universal que tem Jesus Cristo como o chefe desta igreja única, universal, em todo o universo. Mas não passou um século sequer que Deus não tivesse uma luz, que é a palavra-chave desse texto. Que o verbo veio, o verbo se fez carne, e aí vem João e apresenta o seu xará, que era o Batista. Esse era o João do deserto. E apresenta o João Batista dizendo, houve um homem chamado por Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. E através da história, Deus levantou um homem para manter a luz acesa. Isso vai acontecer século após séculos, até que no século XV para XVI vem Lutero. Acabamos de completar 500 anos da Reforma, mês de outubro passado, pós-passado, e desde então, século por século, Deus levantou um homem. No século XV, XVI, foi Lutero que provocou uma mudança, não só religiosa, e eu quero crer que a mudança sociopolítica foi maior do que religiosa, porque algumas rebarbas não foram tratadas, a teologia não foi bem arrumada. Veio Calvino com a sua equipe, com Zwinglio, com Melanchthon, os grandes pensadores da igreja da época, e foram tirando arestas que Lutero, porque só foi católico, é o caso meu. Há algumas coisas que eu entendo melhor do que vocês, protestantes de berço, porque eu fui católico. Nem todos vocês dizem que a igreja católica não é verdade. E muitas coisas que vocês acham que não e é verdade. A igreja católica tem um poder de maneira. Acabei de ler nesse livro do Império Romano sobre o poder dos templários, poder das cruzadas, montadas pela igreja católica. E as cruzadas só tinham um propósito, tomar terra. E os templários só tinham um propósito, administrar o dinheiro. E o Império Romano, do século IV para cá, é muito mais poderoso do que o outro Império Romano. É muito mais poderoso. Mas a igreja é reformada, passa-se pelo menos 200 anos, sem que houvesse, a não ser os efeitos da reforma, naturais, culturais, doutrinários, intelectuais. Grandes universidades são formadas pelos chamados protestantes, ainda deste homem chamado Lutero, enviado por Deus. Mas chega no século XVII, a igreja precisava de novas reformas. E depois de Lutero, não há dúvida nenhuma que o maior reformador foi John Wesley.
John Wesley teve uma influência tão grande na Europa, mesmo sendo clérigo fiel às suas origens. Lutero era anglicano, nunca deixou de ser anglicano. A igreja metodista não foi organizada por Lutero, por Wesley. Ele nunca aceitou dividir a igreja anglicana. Ele foi missionário anglicano nas terras dos Estados Unidos. Mas ele mandou um jovem inglês para os Estados Unidos, que fundou a igreja metodista, Asbury. Um homem que nunca casou-se e era celibatário. E ele pregava que pastores não deveriam casar, ainda bem que ele morreu. Ele pregava que a vida sacerdotal de um pastor era tão sacrificial que ele não poderia obrigar uma mulher a acompanhar o sacrifício que ele havia estabelecido. Entre os 5 homens mais influentes na formação da América, que as estátuas estão na frente do Capitólio, nos Estados Unidos, ao lado e perto de Abraham Lincoln, está Asbury, montado no seu cavalo. Foi o homem que mais evangelizou na história da América e fez da igreja metodista na América, ainda hoje, a mais poderosa igreja, economicamente falando e numericamente falando. Mais do que batistas e presbiterianos, ao longe. Apesar de, são como católicos aqui, nominais, não praticantes. Mas se disser o que ele é, ele dirá que ele é um United Methodist ou um Episcopal Methodist. Ou ele será um metodista da Unida, que é a mais forte, ou ele será um metodista da Igreja Episcopal Metodista. Wesley era um reformador intelectual, um pregador fantástico. Os sermões dele nunca duravam menos de 2 horas, sem serviço de som. E milhares de pessoas estavam expostas à chuva e ao sol para ouvir aquele homem de baixa estatura, mas com uma voz graciosa e uma mensagem ungida. E dizem os historiadores que os irmãos Wesley, Carlos e João, salvou a Inglaterra de uma guerra civil que teria sido tão sangrenta ou mais do que a Revolução Francesa, através da pregação deles. O avivamento wesleyano na Inglaterra foi tão notório que os prostíbulos fecharam, os bares fecharam, escolas foram abertas, assistência social foi fundada e o início da escravatura foi proclamado. Isso é obra de John Wesley. Um mito. Deus sempre teve um João. Houve um homem enviado por Deus e, por acaso, o Wesley é João. João Wesley, que nunca deixou a igreja anglicana. A igreja metodista só vira metodista depois da morte de Wesley. E a igreja metodista não é poderosa na Inglaterra. Ernesto visitou os templos e o museu que o Wesley deixou. Eu ainda não conheço, vou conhecer esse ano, se Deus quiser. A igreja metodista não é poderosa na Inglaterra. Mas Asbury foi para a América. Ele foi o grande avivalista. Ele manteve a chama acesa. Isso quer dizer que, através dos anos, Deus sempre teve um João. Ele pode chamar João Wesley, por coincidência, como Lutero não se chamava João. Como Savonarola não chamava João. Mas Hus chamava João. Era João Hus, que significa ganso, que foi um dos pais da Reforma, também da pré-Reforma. Houve um homem chamado por Deus, cujo nome era João. Entre o século XXIX, com a igreja já forte na Europa e na América do Norte, Canadá, mas muito tradicional. Era a igreja congregacional, a igreja metodista, a igreja presbiteriana e a igreja luterana. Todas
litúrgicas, ritualistas e frias. Mas tinha o poder. Todos os presidentes, até 1960, eu acho que foram protestantes. O primeiro presidente católico romano na América foi John Kennedy. Morreu em 63, quero crer que ele foi eleito em 61. Quero crer, pode ser 60. Até então, todos os presidentes eram protestantes. Todo presidente tomou posse com a mão sobre a Bíblia, a única Bíblia, a Bíblia de Lincoln. A Bíblia de Abraham Lincoln é usada até hoje para pôr a mão e honrar a Constituição e honrar a tradição protestante da América do Norte. Mas, como sempre, tudo que fica grande e fica rico tem a tendência de deteriorar as regras de uma família que lutou para ter o que tem, aí dá mais para os filhos do que eles nunca saberam quanto custou. Daqui um pouco, esses filhos que viram o pai pegar ônibus a vida inteira, já não vai mais para a escola se não der um carrinho para ele. Eu estou com a minha neta de 18 anos, agora Sara, que já disse: vô, eu já fiz 18, o senhor deu um carro para Carol, quando ela fez 18, qual vai ser a marca do meu carro? Falei, pode ser Volvo ou Mercedes. E na frente dele está escrito coletivo. Mas já disse, e já está tirando a carteira. Deteriora o sacrifício dos pais, o sacrifício dos avós, e a igreja perde o que a leitura do Apocalipse contra a igreja da Laodiceia, dizendo: eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. E toda vez que a igreja passou por uma crise de perder a sua identidade, Deus levantou um homem chamado por Deus. Houve um homem, cujo nome era João, que foi chamado por Deus para ser a voz que clama no deserto. Houve um homem chamado por Deus, como nome era Martinho Lutero, que Deus levantou. Houve um homem chamado por Deus, que redunda o nome, que foi João Calvino. Teve um homem chamado por Deus, chamado Zwinglio, reformista. Houve um homem chamado por Deus, chamado Melanchthon, que era a cabeça de Lutero, o pensador de Lutero. Houve um homem chamado por Deus, cujo nome era John Wesley. E entra o século XIX, uma igreja rica. Eu e Ernesto visitamos uma igreja presbiteriana no miolo ali do Manhattan, uma igreja madeira talhada, uma igreja hoje impossível de construir, um monumento de luxo, porque os protestantes ficaram ricos na América e na Europa. Mas igreja sem vida, igreja sem fogo, igreja sem paixão. Tinha dinheiro para mandar missionários, e aí era a sua válvula de escape. Nós é que sustentamos missões no mundo inteiro, como a América faz até hoje. Mas perdeu vida. Todas as igrejas protestantes americanas hoje estão em decadência profunda, para a queda que não abriu. Templos se ajuntando, 3 igrejas numa área, estão ajuntando nazarenos, batistas, presbiterianos, metodistas, e ajunta uma. E dá metade do templo para imigrantes, que está perdendo biologicamente as famílias. Na época da reforma, pós-reforma, até o século XIX, as famílias europeias e americanas eram de 5 filhos. Hoje são famílias de 1 filho. E alguns fazem opção para ter nenhum filho. E aí está a decadência da igreja, além de espiritual, também biológica, porque o avô morre, o filho morre, não tem neto, a igreja morre. E vem o século XIX, Deus decide incendiar a igreja outra vez, e há pelo menos 2 homens, apesar de ter outros na Europa, mas os 2 que marcam o século XIX chamam-se, primeiro, Charles Finney, um pregador fantástico, era um advogado incrédulo. Um dia ele sai para orar fora
e pede o que aconteceu comigo com o batismo com o Espírito Santo. Exatamente igual. Ele ajoelha numa tora, advogado, famoso. Até hoje, advogados são top nos Estados Unidos. A classe mais Estados Unidos são advogados. Ele ajoelha, ele era um batista, que não cria no Espírito Santo como uma experiência, só criam na teologia. Batistas, presbiterianos e metodistas só creem no Espírito Santo na bênção apostólica. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na experiência não creem. O batismo de fogo não creem. Não creem. E Finney, que era um batista, pede para Deus tirar a incredulidade do seu coração, que foi a ação que eu fiz em 1968. E ele é poderosamente batizado com o Espírito Santo. Ele volta para o seu escritório, sua banca, como dizia, de advocacia. E ele sabe que ali não é mais o seu lugar. E ele começa a ser convidado para orar pelos seus clientes nas suas fábricas. E a unção que estava sobre ele era tão grande que quando ele passava no corredor das fábricas, dos tiares, os funcionários caíam devido à presença de Deus. E Finney torna-se um pregador exuberantemente ungido, que na história da igreja afirma-se que os discípulos de Finney é medido assim. Evangelista diz que na cruzada converteram-se 100, permanece 10, 90 some. Porque essas cruzadas em estádio não tem jeito de você controlar. Billy Graham era 14%. Finney era 10%. E há um avivamento na América, que ele atravessa o outro lado do oceano e vai para a Inglaterra. E ele vai para a Escócia. E Finney torna-se, na sua geração, este homem enviado por Deus, cujo nome era Carlos Finney. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Martinho. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Haas. Houve enviado por Deus, cujo nome era Savonarola. Houve homem enviado por Deus, cujo nome era João Wesley. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Carlos Finney. E a igreja explode, as conversões aumentam, os batismos multiplicam. E a América do século XIX vem produzir a Igreja do Nazareno, que nasce em 1895. Conclui com um avivamento em Los Angeles, quando um pregador negro, ao pregar, é batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. É a primeira vez na modernidade que a bênção do Pentecostes, de forma pública, aparece num culto. Seymour é o nome dele, preto. E ao falar preto aqui, é a maneira como o americano não gosta de ser chamado. Nigger não há problema, mas black é ofensivo. Este homem vira o homem enviado por Deus para o fim do século XIX, início do século XX. Explode o avivamento pentecostal, pela primeira vez, chamado Rua Azusa. E o fogo alastra da América para a Europa. E é da Suécia que 2 missionários, orando no quarto, ouvem a palavra Belém. Belém, Belém, Belém. Vão ao mapa, põe o dedo em Belém do Pará. E deixam a Suécia e vêm fundar a Assembleia de Deus, que hoje tem mais de 25 milhões de membros no Brasil. Isso chama avivamento. Isso é fruto de Finney. O primeiro avivalista do Espírito foi Finney. Paralelo a ele, em século, tem um segundo chamado Moody. Grande pregador, erudito pregador. Alguns dizem que Spurgeon não foi avivalista. Spurgeon era um erudito, um pregador com gramática fina. Eu leio os sermões de Spurgeon, eles não me comovem.
Mas eu leio os sermões de Finney, eu ainda tenho água nos olhos. Eu não sou apaixonado por Spurgeon, ele era calvinista demais para o meu gosto. Entendeu? Demais. Demais. Eu não tenho problema com o calvinismo, até tenho umas gotas dele. Mas quando é demais, para Spurgeon, quem é salvo já era salvo antes da fundação do mundo, isso é, antes de ter terra. Deus já havia predestinado os que iriam ser salvos, e esses, querendo ou não, seriam salvos. Ponto final. Isso para mim é heresia. Eu dizia até que é blasfêmia. Porque anula João 3,16, que diz que amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, antes da fundação do mundo, depois da fundação do mundo, se houver outro mundo, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por isso que eu já disse publicamente, hoje eu não sou nem calvinista, nem arminiano. Eu sou jesuíta. Hoje eu sou jesuíta. É o que Jesus falou, o resto, meu amigo. Enquanto eu leio o texto de Armínio, digo, tchau, irmão. Conheço nesse negócio, não. Eu leio o texto de Calvino e disse, Calvino e Armínio foram homens semelhantes a mim, sujeito às mesmas fraquezas. E nenhum dos dois foram inspirados pelo Espírito Santo. Senão, haveria 6 evangelhos na Bíblia, e não 4. Um de Mateus, um de Marcos, um de Lucas, um de João, um de Calvino e o outro de Armínio. Não tem. Eu disse isso para um papa nazareno. Ele disse, mas você está pregando é contra o nosso teólogo, que é o Wiley. E aí minha Bíblia disse, me dê um livro da Bíblia que o Wiley escreveu. Ele falou, não escreveu, mas ele interpretou. Interpretar eu também sei. Ele interpretou do jeito dele, eu interpreto do jeito meu. Não é blasfêmia não crer em Calvino. Não é blasfêmia não crer em Armínio. Não é blasfêmia não crer em Lutero. Eles não escreveram Bíblia. Eu não posso ultrapassar o que está escrito aqui. Ponto de vista de Calvino, de Armínio, tem presbiteriano, tem batista, que são mais calvinistas do que cristãos. Mais calvinistas do que cristãos. Que as afirmações que eles fazem é blasfêmia. É torção das Escrituras. Bem, a hora vai e eu chego onde eu quero. Quem foi o homem do século XX? Houve um homem enviado por Deus no século XX. No ano de 1918, nasce um homem que, se vivesse mais 3 meses, teria morrido esta semana com 100 anos. Cujo nome era Billy Graham. Billy Graham, desde cedo, definiu que o seu chamado era para ser evangelista. Ele nunca se intitulou pastor. Billy Graham nunca foi pastor. Billy Graham nunca pastoreou um rebanho. Ele foi evangelista com 21 anos. Ele foi contratado pela Mocidade para Cristo, Youth for Christ. Um americano espigadão, tem uma foto boa dele no Instagram, do jeito que os americanos faziam na época de pregar, ele assim, pregando assim. Um homem de 22 anos, de cabelo vermelhado, cacheado. Não era um homem de palavra solta, ele era gago. E para corrigir a sua gagueira, ele saía para os campos e pregava em voz alta. E colocava por debaixo da língua uma pedra. Para melhorar a dicção. Hoje, os fonoaudiólogos mandam a gente pôr um lápis atravessado aqui. E você falar com o lápis dentro da boca, de maneira que a sua palavra consegue sair até que os outros entendam. E ele botava uma pedra. E ele torna-se o evangelista da Mocidade para Cristo. Eu não estou falando do que eu acho, cadê meu livro? Esta é a biografia que eu tenho, é a melhor que tem, do Billy Graham. Um livro de 1000 folhas. Billy Graham, o evangelista do século. Esse livro foi escrito quando ele se aposenta. E ele aposenta-se, esse foi o livro do ano pelo Times, e ele se aposenta, começa na fazenda, a prosperidade da década de 20, a depressão, a guinada de 180 graus na vida de Billy Graham.
Ele sai da sua pequena igreja batista e vai se inscrever como candidato a evangelista na Mocidade para Cristo. Ele não passa no teste de oratória, porque ele era gago. E o líder disse, vai treinar um pouco mais, depois volte. Ele foi para o pasto e pregou para as árvores. Houve um homem enviado por Deus no século XX, e ninguém tem dúvida que o cristão mais notório do século XX foi Billy Graham. Para não errar em números, eu vou falar de aproximação. Creio que há no mundo hoje cerca de 200 nações organizadas. Eu acho que são 196. O Billy Graham pregou em 190 nações do mundo. Billy Graham orou com todos. Cadê aquela foto, meu irmão, do Maracanã? Esta. Eu estava aí. Eu era um dos 150 mil que estava ali. Aquela era a pose clássica do Billy Graham pregar. Aqui. E ele citava mais a Bíblia do que os argumentos dele. Metade dos seus sermões era: assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. É chamada a Igreja Universal. E por todo mundo pregar o Evangelho, e não o seu evangeliquez. Se você filtrar a mensagem de um pastor hoje, de meia hora, ele fala 20 minutos sobre as ideias dele e talvez 5 minutos da Bíblia. O resto é ideia dele, que nem sempre é dele. Ou é tirada de um livro, ou ouviu numa fita. Billy Graham é um pregador de Bíblia. Bíblia pura, no sentido correto da palavra. E ele rodou o mundo. Isso é Maracanã, 1974. O intérprete ali ao lado era Walter Keichel. Eu estava lá, essa foto foi dada pela Associação Billy Graham a líderes da igreja. Naquela época eu ainda era um molecote de 29 anos. Isso era Billy Graham, em 1974. Com o Maracanã, inclusive o campo, super lotado. Diziam até que era 200 mil pessoas. Pregou para 190 países. Orou com todas as autoridades dos países que ele entrou. Ele fazia questão, ele era o embaixador de Cristo. Fazia questão de orar com... Na Rússia, orou com Khrushchev, mesmo comunista. Orou com as rainhas da Inglaterra, claro que o período dele todo foi Elizabeth, parece que nunca vai morrer aquela mulher. Parece que a Toma Formal, aquela velha, ela não morre. Entendeu? Orou com ela, com certeza. Orou com todos os presidentes americanos, menos agora com o Trump, porque ele já não tinha mais saúde. Já por 10 anos que Billy Graham estava numa clínica, na Clínica Mayo, em Miami, que é talvez o maior hospital do mundo, e os últimos 2 anos ele estava em casa. Ele morreu em casa. Ele não morreu no hospital, ele morreu em casa. Todos os presidentes americanos, inclusive Kennedy, que era católico, faziam questão de que a bênção religiosa... Ele não chamou o Papa, o Kennedy, ele chamou o Billy Graham. Billy Graham tinha princípios que fizeram dele um homem de honra. E eu vou citar 3 deles, que todo pastor nazareno e pastor evangélico deve saber. Quando ele começou a ter sucesso, ele fundou a Associação Billy Graham, da qual ele era o presidente honorário, mas ele não assinava cheques. Ele recebia o seu salário, como todos os membros da equipe. Seu salário era depositado na sua conta. Ele não tirava quanto ele queria. Ele recebia quanto a Associação Billy Graham determinava que ele recebesse. Segundo lugar, Billy Graham dizia aos pastores: se você quer ter um ministério longo, nunca esteja em nenhum lugar sozinho com uma mulher que não seja sua esposa. Se você vai almoçar num restaurante e tiver uma mulher, tenha um colega com você. Não dê carona para nenhuma mulher que não seja a sua, ele dizia. Eu ouvi umas 3 vezes, e ele tinha uma reunião com pastores, e ele repetia isso constantemente. Porque normalmente, dizia o Billy Graham, o pastor cai ou por causa de dinheiro,
ou por causa de relação com o sexo oposto. Hoje ele acrescentaria: mesmo que seja homem que tiver no seu carro, dai uma examinadinha dele para ver se ele não desmunheca. Se tiver jeito, para fora, por favor, para fora, por favor, para fora, por favor. Sozinha não andava com ele. Terceira coisa, que é algo difícil de qualquer um de nós praticar: nunca critique uma outra igreja e nunca fale mal de um outro pastor. Vocês são todos iguais, ele dizia. Nunca. Por isso que Billy Graham era amado pelos adventistas e pelos pentecostais, mesmo sendo batista. Nunca deixou de ser batista. Batistão, como se diz da tradição. Baptista, como diz Jeremias Pereira, que é batista com P. Batista. Da mesma fé e ordem. Ele nunca teve duas opiniões. Ele sempre foi um homem de opinião só. Por isso que na semana passada ele ainda não foi sepultado. Eu acho que será terça-feira. A América parou. E todos os programas de televisão da América dedicaram de 2 a 5 horas de programa às grandes redes. NNC, BBC, ABC, os canais abertos. Dedicaram de 2 a 5 horas para contar a história de um homem chamado por Deus, cujo nome era Billy Graham. Houve um homem chamado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem chamado por Deus, cujo nome era Billy Graham. O país parou. Parou. Há na mídia, porque nos Estados Unidos há uma coisa muito igual para todos: os corpos são velados nas casas mortuárias. Há um Instagram do filho dele, do Frank Graham, que é o presidente da associação, que hoje nada mais é, Billy Graham, do que um caixão como todos os outros. Numa plataforma de uma capela funerária, com certeza. Eu já estive em algumas para saber que é bem isso. Porque por maior que sejam esses gigantes de Deus, todos nós somos feitos da mesma matéria. Todos nós somos pó da terra. E todos nós temos o mesmo fim. O segredo é, e a pergunta é, qual é a influência que nós deixamos? O dia que formos, o que dirão a nosso respeito? Será que um pastor interromperá um culto para falar de um outro pastor, que não era nem da sua intimidade, nem da sua denominação? E dizer que na lista dos grandes homens chamados por Deus, cujo nome era João, cujo nome era Wesley, cujo nome era Lutero, cujo nome era Finney, cujo nome era Moody, cujo nome era Billy Graham, um homem chamado por Deus. 3 coisas e eu termino com o texto define. Primeiro, um homem é o que é se ele obedecer o chamado de Deus. João Batista foi chamado por Deus para ter um ministério mais curto do que o de Jesus. Jesus foi de 3 anos. Do João foi de 2 anos e 6 meses. Ele aparece pregando. Logo que Jesus começa a pregar, ele sai de cena. Ele é preso, é levado a um calabouço. E uma mulher imoral tinha um caso com o governador. A filha dela era insinuante. Ela dança para o governador põe os olhos nela, porque quem casa com carne sempre quer mudar a carne. Tanto que não casamos com carne, casamos com uma pessoa. Há um autor francês chamado Michel Quiost, eu amo, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a melhorar a minha leitura. Ele diz: quem casa com uma carne, logo desejará outra carne. Mas quem casa com uma pessoa, se identificará com essa pessoa de forma tal, que não tornar-se-ão uma só carne, mas se tornarão uma só pessoa, uma só. A carne envelhece, a minha é da minha esposa, a sua é da tua mulher. Toda a carne envelhece e apodrece.
A grande diferença de um homem chamado por Deus, cujo nome era João, foi obediência ao chamado. Quando perguntaram para ele, quem você é? Ele disse, eu sou uma voz. Lembre-se, ele não disse que era um profeta. Eu sou uma voz. E a voz só tem uma função, anunciar. A única autodefinição de João é, eu sou uma voz. Nada mais do que uma voz. Não preocupe com roupa. Já notaram que a minha calça não é da modernidade, desses pastores modernos, assim apertadinha, com a boquinha fechada? E o meu sapato também não é samelo. E a minha camisa, essa aqui, ó, hoje, sabe por quê? Eu vou deixar o pastor Ernesto dizer por quê. Vem cá, pastor Ernesto, foi você que me deu essa camisa. Eu a vesti hoje, vem aqui atrás. E o blazer foi você que escolheu. Meu modista, vem aqui atrás. Pega o microfone. Leia a marca. Nicky Graham. A marca das camisas é Billy Graham. Essa camisa aqui tem a marca Billy Graham. Ela está no meu armário há 2 anos que você me deu essa camisa. Eu decidi. Porque a maioria das coisas que eu ganho, eu dou. Eu guardo no papel, ninguém sabe. Eu estou com camisa demais no estoque. É isso mesmo, eu corto o preço, ponho e digo, irmão, importada. Aí o cara ficou, oh. Mas eles me abastecem, eu distribuo. Mas hoje, eu tirei a camisa do meu armário chamada Billy Graham. Porque houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O que você é, João? Eu sou uma voz. Sabe por que Billy Graham foi? Uma voz. Nunca teve uma igreja para sustentá-lo. Ele dependia de associados, que mandavam o dinheiro para a associação Billy Graham. Ele tinha um salário justo, eu quero crer, pelo que ele representava. Mas ele nunca viveu atrás de dinheiro como os cata-níquel, que hoje tomou conta da igreja evangélica. Esses miseráveis que um dia prestarão conta para Deus, que envergonham a nossa classe. Segundo lugar, o chamado por Deus vem com a missão. João veio para fazer o quê? Preparar o caminho do Senhor. Ele não veio para ser o Senhor. Ele disse, ele vai preparar o caminho do Senhor. E quando ele ouvir falar que ele chegou, ele está na prisão, ele manda perguntar. Perguntem a ele se ele é ele ou se vem outro depois dele. Fazendo a pergunta mais fácil. E Jesus manda responder a João. Diga a João, os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam. E prestem atenção nisso, irmãos. Porque hoje tem igreja hoje selecionando a membresia. Há 2 na cidade dizendo, nós somos igreja para pregar para a classe alta. Jesus diz a última coisa, cegos veem, mudos falam, coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. João faz assim no corredor, o carrasco vem e diga, manda cortar a cabeça, missão cumprida. A mulher pediu a cabeça de João. Eu tenho um sermão que eu prego para pastores, cujo tema é, por quem você perderia a tua cabeça? Por quem você daria a tua cabeça? João disse, missão cumprida, pode cortar. Não tem mais nada para fazer aqui. Ele chegou, eu era a voz, eu não preciso mais falar. Ele entrou no caminho, eu não preciso mais ir para o caminho. Eu posso voltar para casa. Voz, chamado, obediência e, finalmente, lealdade. O que me impressiona, Billy Graham, é como ele foi leal ao seu chamado. Ele poderia ser ministro de qualquer um dos presidentes republicanos que por eles ele orou. Não sei se sabem, Billy Graham confessa na biografia, que ele, na sua vida de 100 anos, quase 100, morreu no ano em que completaria 100, no meio dos 100. Ele só cometeu um erro. Ele apoiou publicamente Richard Nixon. Foi a primeira vez. Quando também eu cometi um erro nos meus 53 anos de ministério.
em 38 na cidade. Uma vez eu dei minha cara na televisão para apoiar um prefeito. Se eu tivesse que fazer de novo agora, eu não faria. A gente aprende as lições. Ele reconhece na biografia. Perguntaram, o senhor nunca falhou? Sim. Mas a falha que mais marcou a minha vida foi ter apoiado publicamente Richard Nixon, que todo mundo que conhece a história sabe o que aconteceu, não é? Richard Nixon teve que renunciar por desonestidade. Nixon teve que renunciar. Foi substituído por Gerald Ford. Conheço a história. Não sou o pai da matéria, mas não sou também gago. Eu conheço a história. Nixon é substituído por Gerald Ford. E depois eleito, porque lá é uma tradição de cada partido rodar 2 mandatos. Isso quer dizer também que os homens chamados por Deus podem falhar. Por mais santos que sejam, e santidade é uma coisa que não tem ponto final. Terminei de ler o livro de Apocalipse, nas últimas palavras disse, o pecador continue pecando, e o santo continue a santificar-se. Não há uma santidade que você diz, pode parar aqui, porque aqui eu já estou no topo. Ele diz, nos últimos versículos do Apocalipse, que o ímpio continue na sua impiedade, mas o santo continue a santificar-se. Porque o diabo vai tentar. Se não te derrubou nos 90 minutos normais, ele vai tentar te derrubar na prorrogação. Vai tentar. Quando você já está no limiar, ele pode te dar um empurrão. Portanto, você e eu devemos tomar para nós esse texto generosíssimo do evangelista João, ao falar do seu xará João. Assim, no ápice de definições que dizem que é a mais profunda das 4 da Anunciação. Ele está falando do Verbo encarnado, do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele pode assim, sim, mas houve um homem enviado por Deus antes, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas ele veio para anunciar a luz. Billy Graham não era a luz, mas ele anunciou a luz. Por todo o mundo, Billy Graham só pregava Jesus Cristo. Lembro-me, e termino, do sermão que eu vi no Maracanã, talvez nesta foto, talvez neste culto. Ele pregou um sermão chamado O Carnaval da Morte. Sabendo que Rio de Janeiro era a terra do carnaval, ele pregou sobre o Carnaval da Morte. E o texto que ele usou foi quando Beltesazar é confrontado por um dedo escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, passim. Pesado foste na balança, é achado em falta. Ele pregou essa mensagem, que eu já repeti 10 de vezes. 10 de vezes. 10 de vezes. Pesado foste na balança. Era um evangelista. Talvez se ele fosse pastorear, seria um pastor fracassado. Porque evangelista não sabe pregar para crente. Evangelista não sabe encorajar rebanho. Evangelista não sabe. Evangelista já está dizendo que ele é. Ele evangeliza. Mas ele não sabe tirar carrapicho. Ele não sabe aguentar crente. Aguenta crente não é brincadeira, irmão. O evangelista prega, pega o avião, vai embora e deixa o abacaxi para o pastor. Dá um monte de fichas, diz, olha, eles se converteram, na cruzada é seu, aí você vai lá descascar a batata. E, olha, haja paciência para tirar a nhaca dos crentes. E tem uns que a gente morre sem conseguir tirar tudo. Mas ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Houve um homem chamado por Deus, cujo nome era Billy Graham. Billy Graham, um homem chamado por Deus, que cumpriu, como disse Paulo a Timóteo, cabalmente o seu ministério. Já velho e doente, ele gastou $5 milhões para colocar uma mensagem para o mundo inteiro. Pagou as redes de televisão mais caras do mundo para pregar o seu último sermão.
E não sei se lembram, ele pregou: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por ele. A voz já era cansada, ele estava com Parkinson, ele estava com câncer nessa reta final e com todas as patologias que um homem de 100 anos pode ter, porque a máquina deteriora. Mas ele termina com uma frase que ela é conhecida no mundo inteiro. Eu não tive tempo de ler as frases, mas eu quero crer que o pastor Ernesto colocou: se por acaso vocês ouvirem dizer que Billy Graham morreu, não acreditem. Ele está mais vivo do que nunca. Ele estará no céu com o Senhor Jesus Cristo. Ele não morreu. Ele foi estar com Cristo. Em honra a esse grande homem de Deus. Grande porque foi humilde. Grande porque foi santo. Grande porque honrou o seu ministério. Nós vamos pôr-nos em pé. E nós vamos dar um aplauso para o céu, por ter agora alguém que honrou o ministério e agora está com Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.